Fala galera, tudo bem? Esse aqui é o canal Fute Pretão. Eu tô aqui exclusivamente para falar sobre futebol, que é uma das paixões da minha vida. Quem me conhece sabe que eu respiro futebol 24 horas por dia, né? Eu resolvi abrir esse canal para falar mesmo. Não é para ganhar seguidor ou ser monetizado ou algo do tipo, até porque eu nem entendo sobre isso. Enfim, vou falar sobre o dia a dia, sobre jogos importantes. Na verdade, uma análise minha, tá? Não é nada profissional, é simplesmente uma conversa de fundo de quintal. Então vamos lá. Vamos começar hoje, dia 5/5/2025, segunda-feira. Ontem teve rodada, na verdade começou na sexta-feira, né? Do Campeonato Brasileiro. A gente teve São Paulo e Fortaleza. O jogo ficou 0-0. O jogo no Morumbi. Sexta-feira, né? Um horário diferente, um dia diferente de jogo. O Ferreirinha errou um pênalti. Poderia ter garantido 3 pontos a mais pro tricolor paulista. E ver o Neto dançar de tanguinha tá ficando mais distante, né? Enfim, vamos lá. Como todo bom jornalista, eu tenho a minha colinha aqui. E eu decidi começar pelo Campeonato Brasileiro. Vamos lá, já falei do tricolor paulista. Juventude e Atlético Mineiro. O jogo foi hoje. 1-0 para o Atlético Mineiro fora de casa. Tava precisando ganhar. Tava na zona de rebaixamento junto com o Santos e o Sport. Tava precisando sair. Precisava, como eu falo pro meu amigo, dar uma resposta pro torcedor, né? Foi um ponto importante, jogo difícil também. Mas o Galo conseguiu aí sair com o resultado positivo. Hoje também teve Bragantino e Mirassol, no Nabi Abichedi, 1-0 pro Bragantino. O jogo também não foi fácil, tava muito frio lá. Eu assisti relances do jogo. É uma partida bem complicada aí pro Touro Vermelho, mas também conseguiu sair com resultado positivo e tá brigando lá em cima, viu? Eles querem o Campeonato Brasileiro. Voltando para a rodada do domingo, teve Vasco e Palmeiras, né? O Vasco decidiu vender o mando de campo. Não jogou em São Januário, jogou no estádio Mané Garrincha. Uma infelicidade da zaga do Vasco, né? Do Léo Jardim, do zagueiro, mas eu acho que mais do zagueiro. Futebol é simples, zagueiro ainda mais, então deveria ter finalizado aí a jogada. Deu a oportunidade do Palmeiras dar uma distanciada, né? Porque o Flamengo perdeu do Cruzeiro. Daqui a pouco eu falo sobre esse jogo, foi um jogaço. Mas enfim, o Vitor Roque faz seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras, depois de 10 jogos, 0 assistências, 0 gols. O Tigrinho soltou a carta. O Palmeiras vem muito bem, o Palmeiras, apesar de ter um elenco mais encolhido, é muito importante no Campeonato Brasileiro você pontuar fora de casa, e o Palmeiras não pontua apenas com empate. Ele ganha, ele não perde jogo, ele martela, ele vai até o final. Ele vem de caro se for derrota. Contra o Bahia, no último jogo, eu tenho certeza que foi uma infelicidade, porque o Palmeiras jogou bem melhor, principalmente no segundo tempo. O gramado do Allianz é complicado, né? Mas o Bahia conseguiu sair no último lance do jogo, mas conseguiu tirar. Até por isso que o Palmeiras precisava ganhar, porque perdeu aquele jogo com o Palmeiras em casa, né? Mas vamos lá. Palmeiras líder do campeonato, tá? Grêmio e Santos, cara, que jogaço de se assistir. Pra quem gosta, né, e tem um pouco de paciência. O Grêmio jogando em casa conseguiu. No começo conseguiu se sair melhor no jogo. Tava mais organizado. A partir dos 15 minutos, o Santos colocou a bola no chão. O Grêmio deu uma recuada. Porque mesmo jogando em casa, você não consegue manter aquela pressão durante pelo menos o primeiro tempo inteiro. É natural que o Santos colocasse a bola no chão.
tá? Até porque o Grêmio não vem bem no campeonato. Santos saiu com a derrota, pra mim jogou melhor, tá? O Santos estava mais organizado. Teve um lance no primeiro tempo que eu acho que o zagueiro do Santos, se eu não me engano, Luan Pereira, ele deu uma chegada muito forte no jogador do Grêmio. Na minha análise, eu acho que ele teria que levar o cartão vermelho. Até porque não tava, o pé dele não tava colado no chão, mas pegou no meio da canela do jogador do Grêmio. Então acho que caberia um cartão vermelho. O Santos tá numa situação bem complicada, tá na zona de rebaixamento, tá apenas com 4 pontos. O único abaixo dele é o Sport, que pra mim eu acho que é um grande, ou se não um favorito ao rebaixamento, junto com o Mirassol. O Santos precisa ganhar, o Santos precisa dar uma resposta. O Santos, o próximo jogo dele é na... Deixa eu ver. O Santos joga contra o Ceará na Vila Belmiro. Tem que fazer ponto, tem que pontuar, tem que sair da zona, porque tem uma frase muito importante do Guardiola. Ele diz que o campeonato se ganha e se perde nas 8 primeiras rodadas. Então seria importante o Santos sair logo dessa situação, para não acontecer igual aconteceu em 2023. Porque chega uma hora que você começa a ganhar jogos e começa a não sair da zona de rebaixamento. E começa a chegar uma hora que você também depende de resultados e esse resultado não começa a aparecer. Você perde, você empata, você tem problemas, o seu adversário ganha, você tem jogo difícil, você tem jogo em horário ruim, você tem jogo em gramado ruim, você tem clássico, entendeu? Então é complicado pro Santos. Tem que dar uma resposta pro torcedor, sim. O próximo jogo contra o Ceará é jogo para ganhar. Não pode ir com muita sede ao pote também, porque tem o Pedro Raul do outro lado, tá fedendo gol. Muito bom o centroavante do Ceará, tá? E é isso. O Santos tem que se cuidar. O Grêmio, vitória importante também para dar sequência no trabalho do treinador. E é isso. Vamos lá. Fluminense Sport, jogo do sábado. Fluminense ganhou de 2-1 do Sport. O jogo foi no Maracanã sábado à noite. Se eu não me engano, no mesmo horário do Corinthians. Sport saiu na frente. Fluminense estava desfalcado do meio para trás. Precisava ganhar também. Porque, como eu disse, o Sport é o time que a gente tem que ganhar. Qualquer time tem que ganhar do Sport. Apesar de ser difícil jogar lá, viu? O Palmeiras teve muita dificuldade de jogar lá, se eu não me engano, na segunda ou terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Ganhou no último minuto com um pênalti polêmico, né? Que eu nem preciso comentar, que vocês já devem saber. Vitória importante. Domingo teve Ceará e Vitória. Ceará ganhou de 1-0. Vitória também fora de casa é bem difícil. Nos seus domínios ele é bem forte. Mas fora de casa ele tem dificuldade, apesar de jogar bem. Mas a partir da metade do primeiro tempo para frente, o Vitória não consegue manter a mesma eficiência. Os jogadores se perdem a organização e, consequentemente, tomam um gol e a partida fica mais difícil. Porque tem que se expor, tem que sair para jogo, tem que ter jogador de qualidade e fica difícil. Beleza? E último jogo, Corinthians e Internacional. Arbitragem bem polêmica, né? Sempre. Corinthians ganhou de 4-2, 3 gols do Yuri Alberto. É um dos candidatos aí à artilharia do campeonato. 3 gols do Yuri Alberto e um do Igor Coronado. Importante o Igor Coronado voltar a marcar para ter mais espaço no time. Eu, como torcedor, eu acho que ele tinha que ter mais chances de jogar. Na ausência do Rodrigo Garro, ele tinha que ter mais espaço, tinha que ter mais chances de jogar para poder mostrar o seu futebol. Porque quando ele entra, ele faz a diferença. É um jogador rápido, tem qualidade no passe, sabe armar bem o time, é um jogador consciente, que às vezes falta no Corinthians. O Inter vinha de uma sequência boa, né? Teve uma declaração polêmica do zagueiro do Internacional, que eu até concordo, que eu acho que foi pênalti sim no Wesley, no lance do Yuri Alberto, ele puxou o atacante do Inter, apesar de estar só visando a bola. Mas eu marcaria pênalti, então, apesar que o Corinthians também teve 2 gols anulados, que o primeiro daria falta porque pegou bem pouco, mas a regra diz, né, pegou, é falta. Teve que voltar ao lance, o segundo não.
O segundo André Ramalho apenas dá um tranco no jogador, não o suficiente para dar falta. E gera o gol do Memphis Depay, né? Gol do Memphis. Mas aí o juizão também resolveu anular. O pênalti do Corinthians, que o Corinthians teve, né? Foi pênalti na minha visão. O jogador visa apenas a bola e acaba atingindo o Matheus Bidu, que soube cavar também, né? Corinthians sobe na classificação, tá na primeira parte da tabela. Palmeiras líder, Flamengo segundo colocado. E vamos ver o que vai ser desse Campeonato Brasileiro, né? Tá bem disputado. Não tem jogo fácil, não tem jogo que você fala esse time vai ganhar. Um exemplo bom é o Bahia e Palmeiras e Bahia. No Allianz, Palmeiras ganhou no último lance. Corinthians também não teve vida fácil. O Inter vem jogando muito bem, o Flamengo vem jogando muito bem. E falando de Flamengo, né, a gente teve Cruzeiro e Flamengo. Meus amigos, lei do ex. Gabigol, eu acho que era pra ser, porque não é possível. O jogador entrou faltando 5 minutos. Ocorre um pênalti, o primeiro toque na bola no jogo dele, ele vai lá, erra o pênalti e no rebote ele consegue fazer o gol. Vitória importante pro Cruzeiro. O Cruzeiro tem altos e baixos na temporada, né? Apesar de não estar bem nas competições internacionais, ele vem crescendo no Campeonato Brasileiro. É um time a ser batido. O Dudu aparentemente vai embora, né? Vai pro Atlético Mineiro, mas são apenas sondagens. E vamos aguardar o que vai ser do Cruzeiro. Flamengo é uma incógnita, é o vice-líder do campeonato. Vem jogando bem, mas ao mesmo tempo joga mal. O Flamengo, eu acho que ele carrega um peso muito grande de anos anteriores, de ter um elenco muito forte, muito bom, e ele não conseguir manter esse nível de excelência durante o ano inteiro ou 2 anos seguidos. O Flamengo, para mim, a torcida é a melhor quando se fala em jogo em casa. É muita pressão, é muito torcedor, é muito barulho. A do Corinthians também, né? Mas a do Flamengo, eu acho que pelo Maracanã ser maior e sempre ter mais torcedores, fica parelho, né? Porque a Neoquímica Arena é menor também, os torcedores ficam mais perto. Mas o Flamengo, ele tem que rever certos conceitos que às vezes ele já entra em campo achando que ele vai ganhar o jogo ou que já está ganho, porque ele é o Flamengo. E o Flamengo não vem numa crescente boa, né? Vem mantendo apenas um nível, uma vitória, um empate, teve uma vitória boa, né? Fora de casa pela Copa do Brasil. Nos acréscimos também, um jogo que todo mundo achou que o Flamengo ia fazer 5, 6 gols, mas teve dificuldade. O gramado também não ajudou bastante, né? A torcida inteira do Flamengo, apesar de jogar fora de casa. A volta vai ser um jogo bem simples, tipo 2-0, 3-0, o Flamengo vai se classificar, não tem como não se classificar. E é isso, vamos aguardar. Pra mim vai ser Palmeiras e Flamengo pau a pau ali na liderança. No final da temporada, quem tiver mais perna vai mais longe, né? Campeonato Brasileiro, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem bastante coisa a ser disputada aí. Vamos lá, isso é no Brasil, tá? Agora vamos falar um pouco de futebol internacional. Alguns jogos mais importantes, apesar dos campeões alemães e ingleses já estarem definidos. O Chelsea ganhou do Liverpool, né? 3-1. O Chelsea saiu na frente. Com 3 minutos de jogo, o Enzo Fernandes, uma jogadaça, já saiu do meio, chegou, chapou no canto do Alisson. O Liverpool não tem muito o que falar, né? Fez o que tinha que fazer durante a temporada inteira, né? Que começou em agosto. O jogo de campeão, o jogo da preguiça, o jogo da ressaca, foi campeão, recebeu os aplausos, e agora não tem o que fazer, agora é esperar a temporada acabar, né? E se renovar e se reinventar para o ano que vem. O Chelsea, Cole Palmer voltou a marcar, né, de pênalti, tem esse detalhe. Ele não marcava 18 jogos. Tava na hora já de dar uma resposta. O Chelsea tem que se manter, né, no campeonato inglês ainda, porque ele precisa se classificar para a Champions. E tá bem difícil. Tá Liverpool, Arsenal já tá praticamente garantido. Agora lá embaixo eles que se matem, né? Tem uns times ali, até o sexto tem chance de se classificar.
Vamos lá, Real Madrid e Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol. Muita gente diz que o título da La Liga já está decidido, né? Eu, como torcedor do Barcelona, acho que não. Acho que está bem aberto, até porque tem o El Clássico ainda essa semana. O Real Madrid, ele tem muita dependência de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, nessa temporada, tem 36 gols desde agosto, né? A primeira temporada do Kylian, para falar a verdade. Juntos, o Vinícius e o Rodrigo tem 35. Então, os brasileiros não conseguiram acompanhar ele, não conseguiram dar sequência, naquela sequência boa que eles vinham de Champions League, de ganhar a La Liga, de ganhar a Copa do Rei. O Real Madrid também precisa se reinventar para a próxima temporada. Parar de inventar nas laterais, improvisa muito. O Camavinga não é lateral esquerdo, o Valverde não é lateral direito, entendeu? Cada um tem que jogar na sua função, cada um tem que fazer a sua posição. O Tchouaméni não é zagueiro. Outro ponto importante também é o Rodrigo. Muita gente fala que o Rodrigo é melhor que o Vinícius Júnior, que é melhor que o Mbappé. O Rodrigo é um jogador habilidoso, muito bom. Só que eu acho que ele é um jogador de acréscimos. É um jogador que entra para fazer uma fumaça. Eu acho que ele se dá bem melhor que isso. Ele não carrega peso nenhum. Ele tem um nome muito grande para fazer uma função tão pequena no Real Madrid. Eu acho que ele pode mais. Eu acho que ele consegue mais. Ele tem mais. O Rodrigo é um jogador muito bom. Quando apareceu no Santos, era rápido pela ponta esquerda. Ele consegue se reinventar. Ou talvez seja a hora de novos ares para ele. Tem sondagens do Manchester United, mas o Real Madrid vai pôr a multa lá em cima. E que tá certo, é um jogador muito bom. Eu queria no meu time. E vamos ver o que vai ser desse campeonato espanhol. Barcelona líder, 6 pontos de vantagem. Tem o El Clássico dia 11 contra o Real Madrid. Pode ser o jogo do campeonato. Vamos lá. Vou falar um pouco de Barcelona e Inter de Milão. Amanhã, dia 13, né, dia 6, o jogo de volta. O primeiro jogo ficou 3-3. Barcelona saiu perdendo. Tava 2-0. A nossa joia, Lamine Yamal, resolveu aparecer no jogo. Reanimou o time. O Barcelona sai vivo, mas eu acho que sai morto. Jogar na Itália é bem complicado. A Inter de Milão não perde no seu estádio em Champions League há muito tempo. Bem difícil, é um time maciço, meio campo bem maciço. A zaga alta e o Barcelona não tem jogadores altos. Tem Lewandowski, mas o Lewandowski é dúvida para o jogo. Pode jogar apenas 30 ou 40 minutos. O Barcelona tem um desfalque também, que é o Baldé, né, lateral esquerdo. Deve jogar o Gerard Martin, que não é lá essas coisas, né, apesar de ter sido eleito o melhor jogador no último jogo. E é isso, o Barça vai com suas forças, né, com as suas joias, com o que tem mostrado essa temporada. É o jogo mais importante da temporada, sim, mais do que a final da Copa do Rei. Amanhã o Barcelona tem que se provar. Ele tem que falar para que ele veio nessa temporada. Ele vai dar uma resposta? Ele vai deixar o torcedor triste mais uma vez? Ou ele vai conseguir levantar essa orelhuda? Eu acho a Inter favorita, até porque joga em casa. Apesar do Barcelona ter um bom desempenho fora de casa, tá? É o momento deles, é o momento da Inter. A Inter vem bem, pode ganhar um campeonato italiano também, apesar de ter tido um pouco de dificuldade nas últimas rodadas. É um jogo aí pra gente ficar de olho. Pode ser um jogo de muitos gols, ou pode ser um jogo de 1-0, 2-1. Mais um detalhe que eu falei já, mas eu vou reforçar: a zaga da Inter é muito alta, então atenção aí, Barcelona, as bolas aéreas. Escanteio, não faz falta boba. O Pedri tem que aparecer mais nesse jogo, ele tem que ser o mágico, ele tem que aparecer, tem que infiltrar, tem que dar bola no pé do Lamine Yamal. E o Rafinha fez o gol, né, no último jogo, que começou a virada do Barcelona por 2-1 aí na última rodada de virada. Era um jogo que o Barcelona ganhou, né? É uma rodada que se mata, né? Porque o Barcelona ganhou e o Real Madrid ganhou.
Talvez esse jogo contra o Real Valladolid que o Barcelona teve tenha sido o pior jogo da temporada. Até porque ninguém queria jogar. Foi um jogo que era para passar, não tinha hipótese do Barcelona perder, apesar de sair perdendo, né? E é isso, vamos ver o que vai ser amanhã. Champions League, tá? Amanhã eu volto para falar desse jogo e para falar de PSG e Arsenal. É o jogo de volta. O Arsenal saiu atrás, né? Apesar de jogar nos seus domínios. O PSG saiu com um gol, que eu acho que foi um gol atípico. Aconteceu, poderia ser uma bola para cá ou outra para lá. Foi pro time do PSG. Mas o Arsenal tem mais time, eu acho, apesar do que o Barcelona para buscar esse resultado na casa do PSG. O Dembélé é uma dúvida, né, pro jogo de volta. Vamos aguardar aí, o Arsenal tá completinho. O Arsenal é bem consistente fora de casa, é um time tem a cabeça boa, joga bem, o meio-campo é bem firme também. Declan Rice tá no seu momento, William Saliba nem se fala. Talvez seja a hora dos brasileiros aparecerem, né? Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli. E é isso, rodada de Champions. Bom, falei de tudo. O Real Madrid ganhou de 3-2, né? A Inter de Milão, o Lautaro Martins tinha se lesionado no jogo, né? Mas amanhã ele tá confirmado pro jogo. Já falei que o Valde não joga e o Lewandowski vai jogar bem pouco. Só um detalhe também que eu esqueci de falar. O Caio Jorge tá recuperando o futebol, viu, no Cruzeiro. Vem jogando bem, ontem teve gol, teve bola na trave, é um jogador pra gente ficar de olho. E o Yuri Alberto também, 3 gols, pra mim o destaque da rodada. Jogou muito bem, ele se sente bem jogando contra o Inter. É um jogador aí também que, é claro que é muito difícil, mas a gente não sabe quem vai ser o próximo técnico da seleção brasileira. Mas pode estar almejando seleção brasileira. Vamos aguardar aí, até porque tem janela do meio do ano e muita coisa acontece. A gente já está no meio da temporada aqui no Brasil. Pode acontecer muita coisa, pode vir jogador, pode ir jogador, é onde o campeonato se distancia. É isso que eu tenho para tentar vocês. E o Santos também tem que voltar a ter aquele futebol de Santos, né? É um time muito grande, não pode ficar nessa situação. O Neymar, fora de campo, não falo sobre ele, mas dentro de campo ele faz a diferença sim. E desejo uma boa recuperação. Que ele seja bem, né, para ajudar o Santos, porque o Santos não merece estar nessa situação que tá. Vamos ver. Amanhã eu volto, tá? Tem mais vídeo, vou falar de Série B, Champions League, próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E essa semana tem jogo de Sul-Americana e Libertadores, né? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado. Não sei se ficou grande ou curto o vídeo, mas eu tô aqui para fazer isso. É apenas isso. É uma análise, não é nada profissional. Eu falo o que eu sinto e são números, são dados, são estatísticas. Muito obrigado a quem viu o vídeo até o final. Eu não sei como é que fala, se é aqui ou se é aqui, mas inscreva-se no canal, deixa o like e ajuda aí. Tchau, galera.